Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É uma graça de Deus, uma oportunidade que os céus nos dá de juntos meditarmos a palavra de Deus, para crescermos, enriquecermos na intimidade com o Senhor por meio da sua palavra. Por isso, abra seu coração, abra sua mente, mas sobretudo abra também sua Bíblia, para que ela possa entrar dentro do seu coração e ela se torne de fato o livro da sua vida. Afinal de contas, a Bíblia é a palavra de Deus, é Deus falando ao nosso coração. Senhor, eis-nos aqui, nos colocamos diante da Tua presença, Pai amado, Pai santo, Pai de bondade, Pai de ternura, Pai de compaixão, Pai de toda a ciência e sabedoria, que nos enviaste Seu Filho Jesus, palavra viva, eterna, encarnada no meio de nós. Nós queremos adorar Jesus, palavra viva. Nós queremos nos voltar de todo o nosso coração para a palavra, para a Tua palavra, Senhor, porque só Tu tens palavras de vida eterna. Mas dai-nos o Teu Espírito Santo, para termos a compreensão, a sabedoria, o discernimento de como viver, praticar a Tua palavra, para que ela se torne norte e direção para a nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quando nos dispomos a meditar a palavra de Deus, meus irmãos, nós vamos entrar nas Sagradas Escrituras, que são letras que são direcionadas pelo Espírito, o Espírito de Deus, para nos dar a sabedoria e a compreensão. É verdade que muitas páginas das Sagradas Escrituras são obscuras ou não são de simples ou fácil compreensão, mas elas são muito importantes para nós, porque a palavra de Deus ela acontece no contexto da vida humana, no contexto histórico na qual nós, filhos de Deus, passamos. E nós sabemos que nossas histórias nem sempre são simples, nós temos muitas humanidades em nós atrancadas ao mal, ao pecado, e a palavra de Deus é essa força libertadora que age para nos arrancar do domínio do mal. É um princípio que sempre me rege quando eu leio as Sagradas Escrituras. O Espírito me dirige naquilo que eu devo ser, naquilo que eu devo fazer, mas a sabedoria do Espírito também nos direciona naquilo que nós não devemos ser, não devemos fazer, porque não é da vontade de Deus. Então, é com essa sabedoria, com esse intuito, é que nós vamos lendo as páginas sagradas da Palavra do Senhor. Segundo o livro de Samuel, nós estamos entrando na parte final. Então, nós entramos agora nas partes suplementares, que começa com o capítulo 21. Assim diz o texto sagrado. No tempo de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o oráculo do Senhor. Disse o Senhor: há sangue sobre Saul, sobre sua casa, porque matou os Gabaonitas. Os Gabaonitas não são israelitas propriamente dito, mas é um resto do povo dos amorreus. Os israelitas se tinham comprometido por juramento com eles, mas Saul quis eliminá-los no seu zelo pelos israelitas e por Judá. Disse Davi aos Gabaonitas: o que eu posso fazer por vós? Que satisfação posso dar-vos para que abençoeis a herança do Senhor? Disseram-lhes os Gabaonitas: nossa diferença com Saul e sua casa não é questão de prata nem de ouro, nem é questão nossa matar algum homem em Israel. Disse-lhes então: o que disserdes, vos farei. Disseram então ao rei:
dos filhos daquele homem que nos oprimiu e quis destruir-nos, até que não restasse mais nenhum de nós em cada canto de Israel. Entrega-nos 7 homens e os enforcaremos diante do Senhor em Gabaon, no monte do Senhor. Disse então o rei: eu os entregarei. O rei Davi, poupou a Meribal, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do mútuo juramento que fizeram Davi e Jonatas, filho de Saul. Bom, aqui nós temos 2 coisas para ver e deixar que a palavra traga ao nosso coração. Primeiro é uma questão real, que é uma questão prática de reinado. Há toda uma situação de fome que devasta Israel nessa época. Houve fome que durou 3 anos. E essa fome, Davi foi então consultar o Senhor. Aqui tem uma virtude de Davi que não pode faltar ao nosso coração jamais. Davi é um homem que procura ouvir a Deus, escutar a Deus. Mesmo quando Davi está vivendo as suas intempéries, mesmo quando Davi está sob o domínio do seu temperamento ou dos seus intuitos bélicos, guerreiros ou humanos, né? Davi se torna um homem cada vez mais de Deus, porque Davi, em tudo aquilo que ele faz, realiza, ele se volta para o Senhor. Eu penso que riqueza maravilhosa nós marcarmos na nossa Bíblia esse versículo primeiro mesmo. Davi consultou o oráculo do Senhor. Davi foi procurar no Senhor respostas para uma inquietação tão grande. O que é num reinado 3 anos de fome? E olha para as aflições que nós passamos. Olhe para as situações complicadas que nós muitas vezes vivemos na vida. Às vezes situações econômicas, financeiras, às vezes situações com os filhos, com os nossos relacionamentos, com o mundo em que estamos, com o nosso trabalho. É importante saber consultar, procurar, ouvir o Senhor nosso Deus. É muito importante saber deixar Deus falar a nós. Eu até diante dessa palavra aqui, estou pedindo perdão a Deus por todas as vezes que não o ouvi, por todas as vezes que não o escutei, por todas as vezes que não me deixei guiar pela sua sabedoria para iluminar meu coração diante das situações. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele procura em Deus as respostas para as situações todas da sua vida. Mas Davi foi consultar o Senhor e o Senhor disse: eis que o sangue sobre Saul e sobre sua casa, porque matou os Gabaonitas. Deus ajuda Davi a compreender o mal que fez Saul, quando lá atrás quis formar uma raça pura, um Israel puro, no zelo que teve, entre aspas, por essa mentalidade fechada que tinha Saul, ele matou os Gabaonitas. Você sabe que o sangue derramado, quando alguém derrama o sangue de alguém, aquele sangue clama por terra a vingança. E fica no sangue, porque o sangue é a vida, dos descendentes dos outros, há aquele desejo de se vingar do que aconteceu. Você sabe que na nossa natureza humana, a vingança se tornou um dos elementos mais negativos e destrutivos, seja da nossa própria natureza humana, enquanto pessoa humana, seja das nossas relações humanas. Claro que Saul fez muito mal. O mal que Saul fez lá atrás, ele deixou para os seus próprios descendentes, para a sua própria continuidade. E é isso que os Gabaonitas vão agora, que estão oprimidos, que não estão ajudando Israel. E qual é o motivo? E Davi agora então compreende. Então os Gabaonitas, que são restos dos amorreus, como fala aqui a palavra, Davi vai consultá-los. E os Gabaonitas dizem: olha, na presença do Senhor nosso Deus, e eles todos
todos tementes a Deus, um povo todo temente a Deus, inteiramente temente ao Senhor, nosso Deus. Eles dizem, olha, a nossa questão, nossa diferença é com a casa de Saul. Não é com questão de ouro, nem com questão de prata, não é questão de matar homem algum em Israel. Não. Nossa questão é com a casa de Saul. Né? Veja que aquilo lá está infiltrado no coração dos gabaonitas. Todo aquele que tem vingança no coração, quando não pode se vingar de quem lhe fez o mal, o sangue está aceso contra aqueles que são descendentes, são amigos, são ligados. O sangue de Jesus em nós veio nos libertar. O sangue de Jesus em nós, agindo em nós, precisa nos libertar do sentimento de vingança. Os povos todos, até hoje, povos que brigam por causa de religião, por causa de família e assim por diante, porque não foram purificados no sangue de Jesus do sentimento da vingança. E esse sentimento da vingança se perpetua quando ele não é purificado, quando ele não é iluminado. Iluminado por Jesus. Por isso que Jesus veio a nós para purificar não só nossa mente, o nosso coração, mas purificar inclusive o nosso sangue. Do sentimento negativo, do sentimento de querer fazer o mal para quem nos fez o mal. Humanamente, a vingança muitas vezes é impossível de ser evitada. É por isso que precisamos clamar muito, mas muito mesmo, o sangue de Jesus. Porque quando esse sentimento de vingança cresce, você sabe os destroços, as desgraças que são provocadas. É por isso que clamamos sobre nós o sangue de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Muito bem, vamos também trazer entre nós aqui Padre Antônio Xavier. Esse capítulo 21 de 2 Samuel nos mostra uma última batalha ocorrida entre Israel e o resto dos filisteus, quando Davi então recolhe os ossos, os restos mortais, tanto de Saul como de Jonathan, o filho de Saul, que foram mortos naquela última batalha. Mas aqui surge uma informação interessante no finalzinho desse capítulo, que é um pouco diferente do texto que a gente é acostumado. Fala que Eucana matou Golias de Gate, que era um gigante, narrado aqui com umas coisas bem diferentes, a quantidade de dedos, é tudo diferente para mostrar que se trata de um homem bélico, potente, capaz, e que Eucana o mata. E aí a pergunta é, esse Golias seria o mesmo Golias que Davi matou? Seria a mesma coisa ou não seria? Bem, aqui nós temos, diante desses fatos que são bem antigos, algumas tradições, que são tradições que passaram pela tradição oral, vão sendo contadas, e é natural que aquilo que é contado muitas vezes vai adquirindo diferentes nuances. E nós temos uma tradição antiga que é essa, de que Golias foi morto pelo exército de Davi. Foi morto então por esse general chamado Elcanã, que no final das contas não é outra coisa que do exército ali de Davi, e que tudo aquilo que é morto pelo exército de alguém é atribuído à pessoa. É claro que nós somos mais acostumados com aquela cena bem comprida de que Davi luta com Golias e que o derruba e que faz assim, inclusive na catequese nós a vemos, mas ali nós vemos realmente que naquela cena alguns aspectos que são colocados têm uma leitura mais teológica, que indicam exatamente sinais de que é a fidelidade a Deus que garante a vitória nas batalhas, enquanto aqui essa outra tradição já faz diretamente diante de um contexto de guerra, né? É óbvio que também pode se tratar de pessoas que sejam distintas, embora às vezes identificamos como a mesma, mas pode se tratar de pessoas que são distintas. De qualquer forma, o importante é saber que este será o ponto decisivo em relação à vida dos filisteus. Os filisteus não vão deixar de existir, mas a partir desse momento não terão mais um reino, um grupo, um bando, e Davi definitivamente os terá vencido, afastando esse risco que existia para Israel, que era o risco de ser derrotado numa guerra,
por aqueles que tinham conhecimentos, inclusive siderúrgicos, superiores ao que Israel possuía e, por isso, armas mais resistentes. Aqui termina e Davi resgata então os ossos de Jonathan e de Saul para trazê-los novamente para a cidade onde deveriam de verdade ser sepultados. Jesus, é o teu nome que nós clamamos. Jesus, é o teu sangue poderoso que nós clamamos sobre todos nós. Tu derramaste o teu sangue na cruz, tu nos deste teu sangue, Senhor, na Eucaristia, para nos libertar, para nos purificar. Não permita, Senhor, que nenhum sentimento de vingança cresça em nossa alma, cresça em nosso coração. Purifica nossas famílias, purifica nossas casas, purifica nossa sociedade, purifica toda a humanidade, Senhor, para que não vivamos guerras eternas, infinitas, por causa de todo sentimento de vingança. Sim, nós muitas vezes nos vingamos uns contra os outros, nos viramos uns contra os outros, pelo mal que o outro nos fez, mas Tu és o sumo bem, Jesus. E é no Teu sangue que nós queremos purificar o nosso próprio sangue, a nossa própria vontade, para que não sejamos vingativos, para que não paguemos o mal com o mal, para que não paguemos ofensa com ofensa, mas sejamos Teus discípulos e seguidores, promovendo o amor, a paz, a concórdia e a reconciliação. Teu nome é santo, é digno de todo louvor, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não deixe de orar pela sua família, não deixe de orar pela sua própria história, para que nela o sangue de Jesus possa purificar todos os sentimentos negativos que contaminaram a nossa história. Deus abençoe imensamente você. Eu te espero no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.